E aí, Escola de Narradores com Maurício Bonato é o seguinte, vamos falar hoje daqueles espaços que ficam durante a transmissão, especialmente a transmissão de TV, né? Porque a transmissão de rádio ela é mais dinâmica, se fala mais e tal, tal, então não tem tanto espaço assim na transmissão de rádio. Mas na transmissão de TV a gente sabe que tem mais espaços e tal. Tem que entender algumas coisas em relação a isso, tá? As pausas na TV são muito importantes. Por quê? Porque acontecem coisas na TV que você tem obrigatoriamente que pausar, né? Porque você tem ali a imagem, você não pode ficar brigando com a imagem que a gente fala, né? Contradizendo a imagem. Tem aquele ditado chinês, não sei se foi o Confúcio que falou, mas uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então você tem que saber trabalhar bem com a imagem. Então a imagem é tua aliado, o replay é teu aliado, tá? Então nem sempre você precisa se preocupar em falar o tempo todo e tudo mais. Mas claro, alguns detalhes que você vai falar da imagem que aparece são importantes. Você não vai descrever ali a imagem, mas você tem que falar alguns detalhes, tá? E durante uma partida de futebol, por exemplo, quando acontece alguma coisa, um atleta se machuca e você está narrando que tem um comentarista, você tem um repórter. Primeiro que o repórter vai dar informação ali na hora. Depois você vai bater um papo com o comentarista. E se o jogador continuar ali caído, o jogo parado, né, vai aparecer se vai a maca, se vai um massagista, se vai uma ambulância, sei lá, e você fica ali mostrando o que está acontecendo, né? Falando mais ou menos. Mas ali você pode falar um testemunhal, você pode fazer um texto foguete, né, com a deixa padrão. Você pode falar sobre a programação da emissora, sei lá, emissora que tem novela, filme, você pode falar que vai passar. Todas essas chamadinhas você já vai ter antes, o produtor ou o coordenador vai te passar tudo isso antes. Então você vai chamando. Se tiver que chamar a interação, você pode chamar. Se tiver que dar uma informação, por isso você tem que estar com muitas informações. Às vezes você pode dar uma informação daquele atleta, às vezes é um atleta que já se machucou outras vezes. Se você tiver informação, poxa, fulano de tal acabou de voltar de uma recuperação longa que ele teve, uma cirurgia, nananã, no ligamento, olha aí, aconteceu de novo, e agora a preocupação, departamento médico, da torcida e tudo mais. Então, sempre você tem que ter uma cartinha na manga para esse momento, tá? Dentro de todas as informações que você vai usar, que você vai passar durante o jogo. Tem as que são prioritárias, né? Tem uma ordem, uma escala de importâncias e prioridades nas informações que você vai dar, tá bom? Então esse espaço em branco, a gente diz assim, esse vazio na transmissão, ele pode ser preenchido de várias maneiras e ele também, às vezes, necessariamente não precisa ser preenchido. Então não precisa se preocupar muito com isso. Você que quer ser narrador, você que quer ser narradora, certo? Então é um toque que eu dou para vocês, um conselho que eu dou para vocês, para que vocês não se preocupem tanto com esse tipo de coisa, tá bom? Existem coisas mais importantes para vocês se preocuparem na hora de vocês fazerem uma narração. Conforme o tempo vai passando, conforme você vai ganhando cancha, experiência e a prática, né, vai fazendo várias vezes, você já vai achar mais ou menos a coisa que mais funciona e a coisa que é melhor para você fazer nesse momento em que você tem que dar essa preenchida nesse branco que aparece na transmissão de alguma maneira. Às vezes o jogo para, cai a iluminação, entende? É que quando você tem um comentarista é mais fácil, você ficar no bate-papo com o cara. Mas quando você não tem esse comentarista, você não tem um repórter, às vezes alguma transmissão internacional, só tem você o comentarista, esgotou o assunto, então tem que tentar achar algumas soluções para esse problema, né? Algumas alternativas, tá bom? Mas acho que é uma questão mais tranquila, mais simples, não precisa se preocupar tanto com isso. Beleza? Então aqui foi a Escola de Narradores com Maurício Bonato. Um abraço para você, futuro narrador e futura narradora esportivos de TV, Web TV Streaming desse Brasilzão. Valeu! Sobre apresentação. Como é que nós vamos fazer a apresentação? Como é que você vai conseguir ser um grande apresentador? Como você vai fazer? Simples assim. Primeiro que para você ser um bom apresentador, você não pode ter medo da câmera, tá?
Você tem que achar que a câmera é uma pessoa que você tem uma intimidade, você bate um papo com a câmera, né? Então essa que é a sua preocupação, é falar com a câmera como se ela fosse uma pessoa que você já conhecesse há muito tempo, há muitos anos e tudo mais. Eu sei que às vezes parece meio complicado, a gente fica um pouco de vergonha, né? Mas aos pouquinhos você vai se soltando, você vai olhando para a câmera. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente olha para o retorno, que é um monitorzinho que a gente está se vendo. Então, quando você olha, que nem por exemplo, eu estou olhando aqui, ó, a câmera está aqui, ó. Aí eu vou olhar para o retorno que está aqui. Tá vendo? Eu desvio o olhar, ó, em vez de olhar para cá, entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso na hora que você estiver apresentando um programa e tudo mais. Mas é importante. O que é importante você fazer? Tem um exercício que você pode fazer, uma técnica que ajuda muito para quem quer aprender a ser apresentador ou apresentadora. É você simplesmente treinar no espelho. Então você decora um texto, ou então você pega uma fichinha, improvisa, põe tópicos dessa fichinha, esses tópicos você vai desenvolver para falar. Vai desenvolver mentalmente para falar para a câmera. Então você vai olhar para o espelho, tem um espelho na sua frente, você vai olhar o espelho e vai falar. Aí você começa a se observar. Se der para você colocar, de repente, um celular para gravar alguma coisa, a tua performance é legal, tá? De repente você consegue colocar o celular em algum lugar e grava, e aí você vai ver se você está falando, mexendo muito as mãos, piscando muito, mexendo muito o corpo, sei lá, às vezes até você tem algum cacuete que você nem sabe. Então é legal você fazer essa avaliação quando você estiver treinando, para você poder corrigir esse tipo de coisa que acontece, entendeu? É normal, tudo isso é normal, ficar meio assustado com a câmera é normal. Claro que tem gente que tem talento, tem mais desenvoltura, mais rápida para pegar o que precisa ser feito, para entender o que precisa ser feito, então cada um é de um jeito, não dá para você também se comparar com quem é muito bom com a câmera, entendeu? O que você tem que fazer? Qual é a sua parte do trabalho, do negócio? Né? É praticar. Praticar, praticar, praticar para melhorar, e a hora que você melhorar ficar super legal. Aí você, opa, peraí. É assim, aí daquela parte mais interessante, do melhor que você fez, o que ficou mais legal, você vai para a próxima parte, o próximo passo, melhora algumas outras coisas. Postura sempre ereta, né? Coluna reta. Se possível, sempre sorrindo para a câmera, falando com um pouco mais de desenvoltura e sorrindo, né? E vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando, treina uma meia hora por dia mais ou menos, e em determinado momento você vai ver que aquilo vai ficar mais natural para você, teu cérebro vai entender o que é para fazer, vai ficar mais tranquilo, tá bom? Não tem muito segredo não, o segredo é fazer mesmo e buscar se acertar exatamente nisso, beleza? Então tá, mais um toque aí da Escola de Narradores para você hoje, falando sobre a apresentação e essa técnica do espelho de você poder se desenvolver e aprender a fazer da melhor maneira possível, né? E mais rápida também essa prática, esse desenvolvimento para você poder ser um bom apresentador e uma boa apresentadora. Claro que comentaristas, repórteres e principalmente narradores também exercem essa função de apresentadores. Você pode ficar de pé, você pode ficar numa bancada, né? Aquela mesa quando tem os telejornais e tudo mais. Enfim, ou em pé ou sentado, de qualquer maneira, você tem que treinar essa postura, tá bom? Beleza? Vamos supor que você quer montar o seu portfólio no YouTube. Tem alguns cuidados que você tem que ter, tá bom? Então vou passar para você rapidinho. Se você tiver uma narração de qualquer campeonato, você tem que colocar obrigatoriamente, né, os direitos reservados, os direitos de imagem, né, de transmissão, que tem o copyright que a gente fala. Então você coloca lá o ano do campeonato e a emissora que detém os direitos, tá bom? Ou de repente a competição, NBA, NFL, a ATP, quando é campeonato de tênis, WTA, campeonato de tênis feminino,
Euroliga de basquete, Euroliga, Champions League, a UEFA Champions League, entendeu? Mais ou menos assim, jogo da FIFA e por aí vai, tá? Então colocar a emissora que pagou pelos direitos a imagem que você usou para botar ali a tua narração, né? E colocar também o campeonato, que tem os direitos das imagens. O campeonato tem o direito da imagem, ele cede, porque ele vende esses direitos para as emissoras interessadas, tá bom? E além disso também, né? Você tem que colocar o vídeo. Quando você colocar, você vai perceber na hora de você colocar lá, você tem que postar ele, salvar ele como não listado. Quando for um vídeo que você não queira que as pessoas vejam, todo mundo, o público, então ele não vai ser público e nem vai ser privado, que apenas você vai poder ver. Então o não listado, por exemplo, é um vídeo que ele não vai rodar lá, mas você pode usar ele de portfólio, se você quiser, né? Você coloca ele lá não listado, aí todo mundo que você mandar o link do vídeo, você vai copiar o link do vídeo e mandar, a pessoa acessa e automaticamente ela já vai ter aí autorização para ver esse vídeo, como o vídeo vai estar lá no YouTube, por exemplo, tá bom? Aí coloca na descrição do vídeo tudo que você tem que colocar, narração, teu nome, quando você fez, quanto foi o jogo, se puder pôr o estádio, tudo mais, né? Campeonato, todos os detalhes, a rodada e tudo mais, que aí fica mais legal. Geralmente não é legal colocar vídeos muito grandes, muito longos, porque as pessoas não se interessam muito em ver vídeos muito longos, mas que tenham uma consistência de narração, né? Para quem estiver assistindo poder fazer a avaliação em relação ao seu trabalho, pelo menos a mínima avaliação possível, né? Então é legal colocar no mínimo 5 minutos de vídeo, no mínimo. De 5 a 10 eu acho que está de bom tamanho, está ótimo para quem vai te analisar, tá bom? Porque realmente as pessoas que contratam, que avaliam, não tem muito tempo para ficar prestando muita atenção nessas coisas, porque muita gente manda, chega muito material e tudo mais. Então eles não têm muito tempo para ficar observando isso. Então pense nesse tempo de 5 a 10 minutos e também nessa questão do vídeo não listado. Se você não quiser que todo mundo veja, se for uma narração que você queira que todo mundo veja, não tem problema, você pode colocar público, tá? Mas não vai colocar no privado ali, vídeo privado, porque só você vai poder acessar. Quando alguém acessar, vai acessar o link e vai dar como o vídeo não está postado ou não tem acesso, alguma coisa assim. Tá bom? Então, toma cuidado com essas duas coisas e principalmente com esses direitos reservados aí, o copyright, que você tem que tomar todo o cuidado ali para que o YouTube não bloqueie o seu vídeo, para que você não tenha nenhuma notificação, nada disso, né? E para que você não tenha que tirar o vídeo. Pode acontecer de mesmo você dando todo o crédito tenha que tirar o vídeo. Mas o mais importante, não deixe o seu canal como um canal monetizado. Um canal que possa ter comercial e possa ganhar dinheiro com isso, tá? Porque quando você vai trabalhar numa emissora, você assina, né, no contrato, enfim, autorizações e tal, que você cede os direitos da sua voz, da sua imagem para essa emissora. Então, tudo que você faz, no final das contas, não é teu, né? Então, se a emissora não autorizar que você coloque o teu vídeo no YouTube, você não pode colocar com a tua voz, por exemplo. Não aparece você, mas tem a sua voz. Mas geralmente isso não tem problema. Mas tem que tomar cuidado, porque as ligas, né, as entidades e tudo mais, e as emissoras também, algumas, elas não deixam você ganhar dinheiro no seu canal com esse vídeo que elas pagaram para ter os direitos das imagens. Entendeu como é que funciona? Então, tira a monetização do canal, isso também é muito importante, tá? Então são as três coisas, né? Botar lá o copyright, escrever tudo bonitinho, deixar não listado e tira a monetização. Quando você vai fazer a configuração do seu canal de portfólio, você coloca lá para não ser monetizado, para você não poder ganhar dinheiro, não botar comercial lá, tá bom? Aí não tem problema. E aí, tudo bem? Maurício Bonato na Escola de Narradores e hoje eu queria falar para vocês, né, futuros narradores e futuras narradoras, o seguinte: como é que tem que ser a preparação no dia, né?
de você fazer uma transmissão? Na verdade, a preparação ela acontece já antes, né? Começando com o estudo que você tem que fazer para poder transmitir aquele evento. Então, às vezes, pode acontecer de você transmitir vários eventos em sequência, em dias sequenciais, então você vai estar um pouco cansado, sua voz pode ter a chamada fadiga, né? Então você não vai estar com a voz com a potência que você tem que ter, e às vezes você mesmo vai estar cansado, não vai estar legal. Então, obviamente que o seu trabalho vai render de uma maneira diferente. Então, assim, vamos falar primeiro da parte do descanso, depois da parte da preparação propriamente dita. Então é importante descansar, é dormir bem, evitar de beber no dia anterior, porque isso atrapalha bastante, né? Bebidas alcoólicas, o álcool resseca as pregas vocais, então é legal, pelo menos no dia anterior. Depois que você fizer o evento, você toma sua cervejinha, não tem problema nenhum. Se você não tiver evento no outro dia, né? Mas é mais para você realmente se precaver. Dormir bem pelo menos 7 horas na noite, não trocar o dia pela noite, tá? Outra coisa, estudar, quando você for estudar para fazer esse evento, se você puder estudar no dia antes e também no dia do evento, é legal para você gravar melhor as informações. Faz o teu resumo de tudo o que você precisa fazer, todas as informações importantes que você tem que ter, tá? E aí é que eu sempre falo, né, aqui no canal, seleciona as informações importantes, as mais importantes primeiro e as menos importantes depois. Coloca uma ordem, uma hierarquia nas informações, tá? Outra coisa, relativo à alimentação. Então, no dia não coma nada muito pesado, muito gorduroso, comidas leves, tá? Se possível, não comer muito. Às vezes você vai narrar um jogo muito cedo. Então, se você preferir não tomar café ou só tomar uma xícara de café e não comer nada, beleza. Toma essa xícara de café e tá tudo certo. Então, assim, isso é importante. Durante a transmissão, tomar água apenas para hidratar, não tomar muita água, senão você vai querer ir ao banheiro, vai atrapalhar o teu trabalho. Então, são coisinhas pequenininhas que você tem que ir ajustando aí para fazer uma transmissão. E tem, claro, aquela parte que eu considero extremamente importante, principalmente para quem está começando, para os futuros narradores e futuras narradoras, que é a parte da fonoaudiologia, tá? Então, assim, tem muita gente que não vai falar com a fono porque não tem condição financeira de ir, não tem um plano de saúde e tudo mais, acaba encontrando alguns exercícios na internet, também é válido, tá? Tem alguns vídeos aí de excelentes profissionais no YouTube, mas é legal, pelo menos que informalmente, você perguntar como se faz mesmo aquele exercício, ter essa troca, né? Esse feedback, essa resposta do profissional de fonoaudiologia, porque às vezes você faz o exercício errado, a intensidade que você usa para fazer o exercício é errada. E aí você mais prejudica do que ajuda, entendeu? E principalmente quando você estiver nessa questão de estar fazendo muitos jogos, ter que descansar, ter que se alimentar bem, ter que estudar, porque o lado de estudar, você vai ficar um tempo estudando, né? É um tempo que você poderia, de repente, estar dormindo também, para se refazer, né, do cansaço do dia anterior, para melhorar um pouco a tua voz e tudo mais. Então você também vai estar ligado, e tudo isso vai fazer com que você tenha mais atenção na hora de narrar. Você vai estar mais focado na hora de narrar. E, por consequência, você vai cometer menos erros. Quanto menos descansado você está, menos atenção você tem e a chance de errar é muito maior, entendeu? A margem de erro é muito maior. Então, tudo isso, você percebe que é um conjunto. Não é só chegar, dar uma lida no material, de repente, sentar e narrar. Tem muita gente que é talentosíssima e vai fazer isso com uma extrema facilidade. Mas tem que ter toda essa sequência. Tem gente que não dorme e narra bem, entendeu? Mas aí são casos, assim, são exceções, né? Fora da curva. Então, aqui eu tô falando para quem vai se esforçar, para quem vai chegar lá, entendeu? Eu não posso chegar para vocês aqui e falar, não faz nada, não estuda, não descansa, fica acordado a noite inteira. Tá tudo errado. Tá
tudo errado, tudo que é contraindicado, entendeu? Tem gente que faz e dá certo, mas eu não aconselho, eu pelo menos estou falando por mim. Esses exercícios fonoaudiológicos são muito importantes, é muito importante isso, trabalhar a respiração, trabalhar a projeção de voz. Tem exercícios para fadiga vocal, para você melhorar, né? A tua saúde vocal é extremamente importante para você ter, às vezes você tem uma sequência. Eu cheguei a ter 4 sequências, 4 meses seguidos com 26 dias narrando sem folga. Imagina isso. 26 dias, aí você tinha 4 dias de folga. Aí você voltava mais 26. Nem sempre dá para recuperar nos 4 dias de folga, entendeu? Então é uma situação que é complicada. Tem que prestar muita atenção e tem que se cuidar mesmo. Não pode negligenciar essa parte, porque isso vai afetar diretamente o seu desempenho e, claro, a qualidade do seu trabalho. Beleza? Então mais uma dica aqui. Como se preparar, né, para a transmissão, um dia antes pelo menos, e no dia da transmissão. Escola de Narradores com Maurício Bonato, valeu! E aí, Maurício Bonato com a Escola de Narradores para você. Hoje eu vou trazer um tema que um dos meus alunos, o Hugo, ele levantou aí a bola lá no curso, né? E eu acho legal falar, porque é um tema interessante que muita gente pode ter essa dúvida. É o seguinte, ele perguntou, por exemplo, quando você está narrando, ele está sentindo, está praticando, está sentindo um pouco de dificuldade na hora de... Não é decorar os nomes, nem os números dos jogadores, por exemplo, no futebol, mas às vezes o cara muda de posição, né? E como que ele faz para tentar decorar mais rápido esses jogadores? Então o que acontece? É claro que o posicionamento ajuda bastante, aonde o jogador está, é uma coisa que ajuda bastante para quem está narrando, para saber exatamente, pô, o cara é um ponta ou ele é um atacante aberto pela direita, um atacante aberto pela esquerda. Eu falei ponta porque antigamente era ponta. Quando eu desenvolvi a minha cultura jogando futebol e assistindo jogos de futebol. Hoje mudou um pouco o posicionamento, né? E aí, quando o cara usa uma posição mais fixa, né, o técnico usa para os jogadores, é melhor. Mas hoje em dia tem muito jogador, falso 9, por exemplo, né? O cara que vem de trás e tal, então às vezes é mais difícil. E existem alguns macetes, algumas técnicas que a gente utiliza justamente para a gente saber. Não é, eu não vou dizer nem que é para decorar, mas é uma coisa que fica meio instantânea, sabe? Você tem que se pegar aí primeiro, se apegar, na verdade, nas características do jogador. Por exemplo, o biotipo, o cabelo, o jeito dele andar. Antes a gente pensava muito na questão das chuteiras, né? Porque as chuteiras eram todas pretas, de repente começaram a usar umas chuteiras brancas, depois coloridas. Então, às vezes era um cara que usava, ficava fácil, né? Mas às vezes você tem que se atentar ao jeito do jogador ali, ao biotipo, o jeito dele correr, o jeito dele bater na bola, né? Não só a questão, claro, do posicionamento. Então, todos esses detalhes, aos pouquinhos, você vai identificando. Então, assim, o primeiro passo é, lógico, decorar todos os nomes, decorar as pronúncias, bonitinho, tudo certinho. Esse é o primeiro passo. Aí você vai para os números. Beleza, você sabe que o Messi é 10, o Messi, se eu não me engano, ele começou com a 19, né? Que o Ronaldinho Gaúcho era 10. Então, você já vai... O Cristiano Ronaldo é sempre o 7, o Neymar joga sempre com a 11, o Romário também jogava sempre com a 11, entendeu? Então você sabe que aquele número é mais ou menos o número do cara. Hoje em dia tem número 99, 77, 88, entendeu? Então depende. Mas o que você tem que pensar? É uma questão de passo a passo. E isso é com o tempo, é com a prática que você tiver, né? Para você já ir assimilando. Na verdade, é uma questão de assimilação mesmo da característica, entendeu? E, claro, existem jogadores muito parecidos, até com jeito de correr. Tem jogador... Quando você vai narrar jogos de seleções, isso é muito mais complicado, né? Porque nem sempre você está vendo o número da camisa.
A gente percebe, tem um número na camisa, pode ter atrás e na frente. Geralmente na Copa do Mundo, em Jogos Olímpicos, tem essas características, né? O número na frente, número nas costas e no calção. Então já fica mais fácil para identificar. Tem o nome também do jogador nas costas, também fica fácil. Mas acontece às vezes do cara ser muito parecido um com o outro, né? Eu poucas vezes, graças a Deus, eu confundi quem fez o gol. Mas já aconteceu pelo menos umas 3 vezes, nos 16 anos aí, umas 3 vezes eu tenho certeza que aconteceu. De eu falar um cara que fez o gol e foi outro. E os dois são bem parecidos, entendeu? Então isso pode acontecer. Futebol feminino também acontece bastante, porque às vezes as meninas, né, todas estão com o cabelo preso, rabo de cavalo e tal, então você já fica meio, né, às vezes elas têm o biotipo parecido, mais magra, não sei o quê. Às vezes um gosta de usar a chuteira colorida ou o meião mais baixo, entendeu? Tem todas essas características que você pode observar. Nos outros esportes, às vezes no basquete é muito rápido o lance, tem que ficar muito atento. Então, assim, essas dicas, né, esses macetes que eu estou ensinando, eles têm que vir todos acompanhados, têm que vir acompanhados exatamente do seu foco, né, da sua atenção no que você está fazendo. Você não pode desfocar de maneira nenhuma no que você está fazendo, porque uma desatenção que você tem, você vai cometer uma falha, vai cometer um erro ali do nome, alguma coisa assim, entendeu? E às vezes, durante o jogo, o técnico muda os caras de posição, ele faz uma alteração, porque, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, existe um lateral esquerdo que joga nas duas laterais, tá? E o lateral direito, o técnico tira ele para colocar um outro cara para jogar na esquerda, que às vezes nem é lateral, é um ala mesmo, joga mais avançado. E esse que está na esquerda, como ele joga nas duas, ele vai para a direita. Suponhamos que eles são parecidos, pode acontecer. Às vezes baixinho e tal, né? Que é mais o biotipo do lateral, assim. Então você tem que ficar atento para saber a mudança que teve ali. Então tem que entender também de tática, entender as opções que o técnico tem, já conhecer um pouco do time, sabe? Mais ou menos. Porque às vezes as alterações elas são meio repetitivas, né? Numa sequência. Entende? Às vezes o técnico tem os técnicos muito sistemáticos, muito metódicos aí. Então eles sempre colocam o cara, né, no lugar daquele cara em determinado tempo da partida, dependendo da situação, entendeu? Precisa fazer gol, ele vai colocar um atacante e vai tirar um zagueiro. Estou dando um exemplo. O Barcelona, por exemplo, às vezes acontecia, até hoje acho que acontece, do Piqué para a área. Às vezes o técnico tirava um atacante e colocava o Piqué lá na frente de centroavante e no lugar dele, no lugar desse atacante entrava um volante ou um zagueiro para ajudar na marcação, ou um lateral também mais defensivo. Então há uma mexida na tática, né, na disposição do time. Então você tem que saber, e por que ele está fazendo isso? Aí você fala, mas o Piqué a gente já conhece. É verdade mesmo, o Piqué a gente já conhece, mas é aquela questão, né? Tem uma questão que a gente tem que observar aí, para a gente tentar entender, né, o porquê a coisa está acontecendo, além só do decorar, desse macete que eu ensinei, entendeu? De olhar e falar, peraí, aqui é assim, aqui é assado, esse cara tem um jeito de correr diferente do outro, entendeu? Quando tem muitos caras parecidos assim, aí realmente fica difícil. Campeonatos mundiais, de seleções, realmente complica bastante. Então, assim, é uma coisa que... Ou times que não tem jogadores estrangeiros, né? Jogadores nativos e tal, também é difícil. Mas, assim, é uma coisa que com o tempo, com a técnica, com a prática, você consegue desenvolver. Certo? Então, mais um dia da Escola de Narradores com Maurício Bonato para você. Valeu!